Boa tarde, crianças, e hoje vamos continuar com as nossas aulas de geografia. Lembrando que na aula passada nós trabalhamos os grupos sociais e as paisagens, não foi? Lá nós estudamos um pouquinho sobre os grupos dos indígenas, quilombolas, sertanejos, caiçaras, ribeirinhos e hoje nós vamos ver estudar um pouquinho sobre o grupo Zoé, que são outros índios muito interessantes que vivem aqui na região norte, mais especificamente no Pará. Então, crianças, hoje você pegue aí o seu livro de geografia da Akpalô, abra na página 26 e acompanhe a leitura e depois vamos fazer a atividade, ok? Então vamos iniciar um pouco mais sobre o modo de vida dos zoés. Então, como os zoés entendem seu território? Qual o entendimento deles sobre as suas terras, seu território onde eles moram? Os zoés são índios que vivem nas proximidades do rio Cuminapanema, no norte do Pará, e que falam uma língua da família Tupi-Guarani. Então, já vimos que esse é um povo bem antigo, ainda usam aí uma língua da família Tupi-Guarani, que foi originária aí da nossa língua portuguesa, né? Nossa língua portuguesa tem muitas palavras de origem Tupi-Guarani. Eles ocupam seu território realizando movimentos de deslocamento e de concentração, ou seja, eles saem de um lugar para outro e ficam ali, se concentram por um tempo e estabelecem morada em grupos familiares. Então, vamos continuar. Eles ocupam seu território realizando movimentos de deslocamento e de concentração da população nas aldeias. Já o tempo é distribuído em períodos dedicados às roças e às expedições de caça, pesca e coleta. Ou seja, eles se baseiam pelo tempo da produção, né? Quando é a época boa da caça, época boa da pesca, e assim eles vão fazendo seus movimentos de deslocamento para as regiões mais internas da floresta ou mais próximas do rio, e assim eles vão sobrevivendo. Em sua língua não existe uma palavra específica para território. O termo que mais se aproxima disso é Corrá, que pode ser traduzido como modo de vida, bem viver ou qualidade de vida. Esse termo inclui elementos como as condições ambientais e as formas de cuidar dos recursos necessários para viver, mas também pode significar o modo como os zoés se organizam no espaço, divididos em pequenos grupos de parentes morando em lugares separados. Eles formam grupos no meio das florestas para eles morarem. Tem uma foto aí no seu livro, abra aí e veja, observe a foto aí, ó. Aqui você pode ver uma aldeia, né? Uma pequena aldeia no meio da floresta. Esse aqui deve ser um grupo de parentes, né? Eles formam aqueles grupos de parentes e fixam a morada por um bom tempo, desde que aquela terra seja bastante produtiva nesse tempo para eles, tenha bastante caça, dê para pescar, produza, né, ali, cultive a terra seja boa para o cultivo, para a produção agrícola. Então, a seguir nós já temos a atividade, crianças, que vem aí a primeira questão. Onde vivem os zoés? Primeira questão. Você viu aí na leitura que eles vivem na floresta, ali no rio Cuminapanema, um nome complicado, né, criança? Cuminapanema, nome grande, mas é um nome bem indígena, originário aí daqui das terras paraense, Amapá, né, na região norte, é um nome indígena. Então, eles vivem ali no Pará, mais especificamente no rio Cuminapanema. Número 2.
quais são as diferenças entre o modo de vida dos indígenas dos Oeste e o seu modo de vida. Então, criança, compare. Você percebeu que os Oeste, eles vivem em grupos, eles se deslocam de vez em quando, né? Ficam ali, ficam concentrados em grupos no meio da floresta e ficam morando ali naquele determinado período, de acordo com a produção da terra. Quando fica difícil a alimentação, eles se deslocam para outro lugar onde a gente considera que esteja de melhor condições de vida para eles, e mais mantimentos. Então eles vivem assim. E você, criança, como é que você vive? Você vive se mudando de um lugar para o outro ou não? Você tem morada fixa? O seu modo de viver é igual ao modo de vida dos índios do Oeste ou não? Explique aí pra gente, relate um pouquinho no seu caderno aí, escreva no seu caderno, tá? Falando se o seu modo de vida é igual ao dos índios do Oeste, se você se desloca constantemente, ou deslocar a criança é se mudar de um lugar para outro constantemente, né? E se você ou se você mora fixamente no mesmo lugar por muito tempo, tá? A questão 3 diz assim: existem vários povos indígenas no Brasil e alguns indígenas vivem fora das aldeias, né? Que você já deve ter visto por aí, ou mesmo andando pelas ruas, um índio, né? Muitos índios, eles saem de suas aldeias, vêm morar nas cidades em busca de uma vida melhor. Ou às vezes até mesmo por curiosidade, vêm morar aqui e são amparados pela lei também. Aí vem assim: você convive com algum indígena? Se sim, comente com os colegas ou com a sua família diferenças e semelhanças, se houver no modo de viver e de ser entre vocês. Então, e aí, crianças? Você convive com algum índio? Você mora com algum índio? Sim ou não? Se você mora, você vai comentar qual a diferença entre você e o seu amigo índio, as suas semelhanças e diferenças, aquilo em que vocês são iguais e aquilo em que vocês são diferentes. Tá bom, crianças? Então comente aí no seu caderno também e vamos lá, faça a sua atividade, não esqueça de colocar o cabeçalho e dê as respostas no seu caderno, tá bom? Tchau, crianças!